2 bombas, 1 semana, e nenhuma delas pode ser ignorada. Nicolas Ferreira foi flagrado em um movimento que a família Bolsonaro já está chamando abertamente de traição. Ao mesmo tempo, Davi Alcolumbre, o homem que controla o ritmo do Senado, foi desmascarado em 2 frentes simultâneas. Uma envolve dinheiro público, um jatinho militar e uma festa no Amazonas. A outra envolve uma proposta que 70% dos brasileiros apoiam, travada na gaveta dele há mais de 50 dias. Quando você juntar as peças até o final desse vídeo, vai perceber que existe um fio invisível conectando tudo isso. E esse fio aponta direto para quem está pagando a conta. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Agora, feito isso, então vamos continuar. O que aconteceu com Nicolas não é briga de bastidor nem fofoca política. É uma movimentação calculada que está mudando o tabuleiro da direita brasileira às vésperas de 2026. Nicolas Ferreira foi eleito com o maior número de votos individuais da história das eleições para a Câmara dos Deputados. Isso deu a ele uma base própria, independente, e é exatamente essa base que ele está usando agora para andar com as próprias pernas. O que se viu publicamente nas últimas semanas foi uma sequência de sinais que, isolados, poderiam parecer coincidência. Juntos, formam um padrão. Nicolas passou a compartilhar conteúdo de figuras que atacam diretamente a família Bolsonaro, circulou em espaços onde candidatos críticos ao projeto do Flávio ganham destaque e declarou que seu foco em 2026 seria Minas Gerais. Enquanto aparecia em outros estados, ao lado de nomes que a família Bolsonaro classifica como adversários. A família reagiu feio. O Kim Pen lançou um dossiê público chamando Nicolas de traidor do bolsonarismo. Carlos Bolsonaro foi às redes com um post raivoso. Eduardo citou nomes. A família inteira entrou no modo de guerra. E Nicolas não recuou, não se desculpou, simplesmente continuou, com a frieza de quem sabe exatamente o que está construindo. Isso é um cálculo eleitoral para 2030. Ele está se reposicionando para não chegar na próxima disputa presidencial preso à imagem de um projeto desgastado, e o campo progressista não pode ignorar isso. Ele não está saindo da direita. Está tentando se tornar uma direita mais palatável, menos associada ao 8 de janeiro, mais difícil de combater. Quem está acompanhando com atenção já percebe. A visão de mundo é a mesma. Só a embalagem mudou. Só que tem um detalhe nessa história que eleva ainda mais a gravidade do que está acontecendo. Enquanto a direita brigava consigo mesma, o presidente do Senado estava dentro de um jatinho militar da Força Aérea Brasileira, a caminho de uma festa. Os fatos foram apurados e publicados pelos portais Metrópolis e G1, com base em registros oficiais da FAB. No final de junho, Alcolumbre embarcou em uma aeronave oficial saindo de Brasília, com destino à ilha de Parintins, no Amazonas. A bordo, 12 passageiros, incluindo o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, saíram às 10h30, fizeram escala em Manaus e pousaram direto na festa à tarde. O motivo? Curtir o Festival de Parintins. O problema não é o festival, o problema é o avião. Um decreto federal de 2020 é claro. Presidentes do Senado, da Câmara e do STF, além de ministros, só podem usar aeronaves da FAB em emergência médica, grave questão de segurança ou viagem estritamente a serviço do governo. Festival não se enquadra em nenhuma dessas situações. A tentativa do Ministério das Comunicações de justificar o uso como vagas remanescentes sem custo adicional não muda o problema central. O voo nunca deveria ter existido. E tem mais. Pelas normas vigentes, toda autoridade que usa a aeronave do Estado precisa apresentar lista com os nomes de todos os passageiros. Só que Alcolumbre informou apenas o número de assentos ocupados, sem identificar quem estava a bordo.
Só se soube da presença do ministro e de alguns senadores porque foram fotografados nas redes sociais ao desembarcar na ilha. Quem eram os outros passageiros? O cidadão que pagou o combustível com o imposto do próprio suor não tem o direito de saber. Mas guarda essa informação, porque a segunda bomba é ainda mais grave. O mesmo homem que organizou uma comitiva de 12 pessoas e voou de jatinho da FAB para curtir um festival, disse ao trabalhador brasileiro que a redução da jornada 6x1 é complexa demais para ser votada na correria. A PEC foi aprovada pela Câmara no final de maio, com apoio amplo e pressão popular intensa. Chegou ao Senado e parou. Não foi para a comissão, não entrou em debate. Ficou parada na mesa de Alcolumbre por mais de 50 dias. O próprio presidente da CCJ, senador Otto Alencar, confirmou publicamente que a pauta do colegiado encerrou o semestre vazia, porque o projeto nunca chegou lá. Repara na lógica. Para voar de jatinho para uma festa, a máquina funciona com agilidade impressionante. Para assinar um despacho que coloca em pauta uma proposta que 70% dos brasileiros apoiam, de repente, o tempo é curto e o tema é complexo. Essa inversão de prioridades não é descuido, é escolha. E os bastidores revelam algo ainda mais inquietante. Segundo a Folha de São Paulo, grandes associações de empresários, principalmente do setor de bares e restaurantes, estão financiando anúncios patrocinados nas redes sociais, defendendo o Alcolumbre e elogiando o fato de ele segurar o projeto. Esses posts já foram vistos mais de 2 milhões de vezes. Na prática, estão bancando a inação do presidente do Senado contra o trabalhador. E tem mais. Segundo cientistas políticos ouvidos pelo portal R7 nesta semana, a relação entre Lula e Alcolumbre está deteriorada desde a rejeição do nome do advogado-geral da União ao STF. Em ano eleitoral, com parlamentares cada vez mais voltados para suas bases, esse distanciamento tende a piorar. E o Senado deve avançar muito pouco nas agendas do governo até outubro. O trabalhador vai pagar essa conta. Aqui está a conexão que a maioria das análises está deixando passar. À primeira vista, os dois casos parecem histórias separadas. Um é sobre a briga interna da direita. O outro é sobre abuso de poder e descaso com o trabalhador. Mas há um fio que liga os dois. Nicolas está calculando onde precisa estar para ser competitivo em 2030. Esse cálculo exige se distanciar de um projeto desgastado pelo 8 de janeiro. Então, ele se move, mesmo que isso signifique deixar para trás aliados e provocar uma guerra aberta com a família Bolsonaro. O eleitor que votou nele esperando fidelidade fica para trás no cálculo. Alcolumbre está protegendo seu capital político no Senado, onde ser visto como independente do governo Lula vale votos em 2026, e sua relação com setores econômicos que financiam campanhas. Segurar a PEC 6x1 não é ideologia, é sobrevivência política. E o trabalhador que acorda às 5 horas para trabalhar 6 dias e folgar um? Fica para trás no cálculo. Dois casos diferentes. Mesma lógica. Interesse próprio acima de qualquer compromisso com o povo, porque o que isso revela é mais sério do que uma traição ou um escândalo isolado. Isso revela como o sistema está funcionando no Brasil às vésperas de 2026, com figuras de campos opostos prejudicando o cidadão comum pelo mesmo motivo, porque o custo eleitoral de fazer o certo é maior do que o custo humano de não fazer nada. Estamos falando de uma pessoa real. Pode ser você, pode ser alguém da sua família, que acorda antes do sol nascer, pega ônibus lotado, trabalha 6 dias seguidos, folga um e recomeça tudo, sem tempo para os filhos, para a saúde, para a própria vida. Essa pessoa assinou petição, viu a proposta ser aprovada na Câmara com força histórica. Acreditou que, dessa vez, seria diferente. E o que recebeu de volta? 50 dias de silêncio. Uma gaveta fechada. Um presidente do Senado voando de jatinho para a festa, enquanto diz que o tema é complexo demais. Quase 70% dos brasileiros apoiam o fim da jornada 6x1. É o comerciante, o operário, o faxineiro, o enfermeiro,
o entregador de moto, o Brasil inteiro falando junto. E do outro lado, um homem que decidiu que essa voz não merece nem um despacho assinado. Prometeu semanas de esforço concentrado em agosto e setembro, mas, ao divulgar a lista de projetos, a PEC simplesmente não estava lá. O plano real é empurrar a discussão para longe do período eleitoral e torcer para que a memória do eleitor seja curta. E quando você olha para o conjunto, o jatinho, a gaveta da PEC, os empresários financiando sua defesa nas redes, o nome de Alcolumbre também aparece associado às investigações em torno do escândalo do Banco Master, um caso que envolve alegações de favorecimento à instituição financeira e suspeitas de irregularidades que teriam beneficiado aliados políticos. As apurações estão em curso, não há condenação, e isso precisa ser dito com clareza. Mas a pergunta é legítima. Como um homem com tantas suspeitas acumuladas segue controlando o ritmo do legislativo sem que os mecanismos institucionais avancem? O problema é que o TCU, o Ministério Público e as comissões do Senado funcionam quando existe pressão política suficiente para acioná-los. E essa pressão, em ano eleitoral, tende a ser calibrada com muito cuidado por quem tem interesse em manter o tabuleiro como está. O povo tem o direito de cobrar essa resposta. E tem um lugar onde essa cobrança não pode ser bloqueada, adiada nem engavetada. O que essa semana prova é uma coisa só. O sistema político brasileiro continua operando com uma lógica em que o povo entra no cálculo quando a eleição chega e sai do cálculo logo que o voto é garantido. Nicolas provou que fidelidade na direita brasileira tem prazo de validade. O risco real não é que ele tenha traído o bolsonarismo, é que ele esteja construindo algo mais perigoso e que parte do eleitorado progressista ainda não está levando isso a sério. Alcolumbre provou que o Congresso tem duas velocidades. Uma para quem financia campanha e frequenta camarote. Outra para quem paga imposto e trabalha 6 dias sem descanso. Nenhum dos dois casos é irreversível. A PEC 6x1 ainda pode ser votada. Alcolumbre ainda pode ser responsabilizado pelas instituições, pelos órgãos de controle e, sobretudo, pelas urnas de outubro de 2026. E as urnas, diferente das gavetas de Brasília, não ficam trancadas. A história não acabou aqui. Tem um desdobramento se formando nos bastidores do Senado agora mesmo, e esse assunto vai ter continuidade aqui no canal. Se essa análise fez sentido para você, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa saber disso. Este canal não depende de partido, de corporação, nem de patrocinador para falar o que precisa ser falado. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Agora me diz, na sua opinião, Alcolumbre vai votar a PEC 6x1 antes das eleições? Ou vai continuar enrolando até outubro? Comenta aqui embaixo. Valeu demais para o pessoal de Minas Gerais que tem comentado em peso por aqui. Vocês são demais. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que aparece na tela agora. É o próximo capítulo dessa história.